Galerinha, olha só que legal essa questão aqui. Essa aqui é muito perigosa, essa questão. Tem que estar muito atento para não cair na pegadinha. A figura mostra a variação relativa do comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Olha que sacana. Ele fez o gráfico da variação do comprimento dividido pelo comprimento. Ele já pegou o quanto cresceu em milímetros e dividiu pelo tamanho inicial em metros. Outra sacanagem. O cara usou a dilatação em milímetros e o comprimento inicial em metros. Perigosíssimo. Se um cubo de aresta A, feito deste metal, for submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, a sua dilatação volumétrica será... Nós ainda não vimos, mas veremos na próxima aula, que para calcular uma dilatação volumétrica é V0 vezes gama vezes ΔT. Nós vimos na última aula que ΔL é L0 vezes alfa vezes ΔT, que ΔS é igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Não chegamos na volumétrica ainda. Eu também vou mostrar para vocês que o beta é o dobro do alfa. E vou mostrar para vocês que o gama, o coeficiente de dilatação volumétrico, é o triplo do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Ele falou que tem um cubo, esse cubo, portanto, tem aresta A, de acordo com o enunciado também. Meu Deus, que cubo é esse? Beleza? Juro que é um cubo, o senhor não parece, é distância, galera, é distância. E um cubo, todas as dimensões de lá estão no mesmo... Ótimo, garoto, senão a gente chamaria de paralelepípedo. Se não tiver as mesmas dimensões, não pode chamar de cubo, a gente chama de paralelepípedo. Todas as dimensões de lá estão na mesma... Ótimo! Sim. Que bonita a tua pergunta. Olha, eu vou ter que te falar uma coisa. Só se o material... Não é essa palavra. Esqueci o nome da palavra que se usa para isso. Daqui a pouco a palavra vem. Só se o material tem o mesmo comportamento em todas as direções. Isotrópico. Só se o material for isotrópico. Tem material que ele é anisotrópico, que ele reage diferente numa direção e na outra. Olha que loucura, dependendo do alinhamento das moléculas no interior do material, ele pode dilatar mais numa direção do que em outra. Certo? Um exemplo bom de material anisotrópico é o bambu. O bambu ele é super resistente numa direção, na direção das fibras, ele é super frágil na direção oposta das fibras, né? Certo? Então o bambu não é um material que tem as mesmas características físico-químicas nas direções X, Y e Z. Isso acontece com outros materiais também. Mas via de regra, no ensino médio não te preocupa, tá? A gente só vai trabalhar com materiais isotrópicos, ou isótropos também são um sinônimo. Isotrópico ou isótropos. Metais são isótropos? De maneira geral, os metais sim. Claro que eu posso pegar um metal e temperar ele para que os átomos se alinhem numa certa direção. Aí esse metal vai ficar mais resistente naquela direção do que em outra. Mas a dilatação não vai apresentar grandes diferenças, é mais resistência mecânica. Não. Então olha só, galerinha, a dilatação volumétrica, ela apresenta um coeficiente de dilatação volumétrico 3 vezes maior que o alfa. Só que ele me deu um gráfico de dilatação linear. Então através desse gráfico eu vou achar o alfa. Quando eu for usar esse cubo de aresta A e A, eu tenho que multiplicar por 3. A pergunta do cara é, se o cubo de aresta A feito desse metal for submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, sua dilatação volumétrica será... Dilatação volumétrica, V0. Quem é o V0? É A vezes A vezes A. É A ao cubo. Vezes o gama, vezes o ΔT. Eu vou precisar achar aquilo ali. Como eu com isso aqui eu vou achar o alfa, eu já vou até escrever assim, ó, 3 vezes alfa vezes ΔT. Tudo bem? Tudo bem para vocês, galera? No lugar de gama, 3 vezes alfa. Agora vamos aplicar essa fórmula aqui para ver o que acontece? Vamos aplicar? ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Mas espera aí. Esse L aqui deve ser o L0, né? Deve ser o inicial, né? Deve ser a variação de comprimento pelo comprimento inicial, né? Só pode ser. Certo? Não faz sentido ser outro comprimento. Eu vou pegar esse L0 que está multiplicando e vai passar dividido. Vai ficar ΔL sobre L0 é igual a alfa vezes ΔT. Concorda comigo? E esse valor eu tenho no gráfico, não tenho? Eu tenho esse valor no gráfico, à vontade. Só que tem um detalhe, gente. Está na mesma unidade? Não, né? Esse milímetro eu tenho que passar para metros se eu quiser ficar na mesma unidade. E 1 milímetro são quantos metros mesmo? 10 a menos 3
3 metros. Tudo bem para vocês? Então esse é o grande momento. Não é 2,4, é 2,4 vezes 10 na menos 3, porque esse cara não está em metro, o cara de cima está em milímetro, tem que converter ele. Aquilo ali é do mal, aquele 10 na menos 3, aquilo ali é do mal. Igual a alfa, e qual foi a variação de temperatura? 100, né? 100. Está multiplicando, passa. Então eu achei o alfa, 2,4 vezes 10 na menos 3 sobre... Eu até poderia mexer com isso aqui, mas eu não vou. Eu não vou porque o delta T que ele pediu também é 100. Aí vai cancelar um com o outro. Então vai ficar assim, ó. Delta V igual a ao cubo, que é o volume do cubo, 3 vezes. Quanto é que deu o alfa? 2,4, 10 na menos 3 sobre 100. E qual é a variação de temperatura que ele quer? Por isso que eu não operei, ó. Porque aí vai cancelar 100 por 100. A variação do volume vai ficar 3 vezes 2,4. 12 vai 1, 7,2. 7,2 a ao cubo, 10 na menos 3. Metros cúbicos. Metros cúbicos, já que eu passei tudo para metro. 7,2 a 10 na menos 3, A na terceira. Ele trocou a posição desses dois aqui, mas é a letra A. Cara, que do mal a questão. O que deixou a questão mais delicada? Primeiro, ele ter feito o gráfico de ΔL sobre L0. Isso já deixa muita gente fora da jogada. Porque o cara tem que fazer isso na forma para poder substituir, né? Ele tem que ter essa sacada. Outra, está em milímetro por metro, GZ10, isso é muito mal. O cara tem que lembrar, além de tudo, lembrar que é o 10 na menos 3 ainda ali. Ah, isso deixa a questão top. Só escolha boa vocês fizeram hoje. Parabéns pelas escolhas. Eu não sabia que ela é Na verdade é o seguinte, ó. Vamos ler de novo, ótima pergunta. A figura mostra a variação relativa do comprimento de uma barra em função da temperatura. Na verdade, cara, olha só. O que nós vimos? Dilata muito ou dilata pouco quando esquenta? Quando eu esquento uma barra, a dilatação é enorme ou é pequena? Bem pequena, né? Tanto que essas cadeiras aí, elas sofrem variação quando a sala enche. Às vezes a gente não vê a cadeira crescer, não é isso? É milimétrica. Quer dizer, cara, que se for o L final ou o L inicial, não vai fazer nenhuma diferença. Porque ele é praticamente igual. O L é 2 metros. O L final vai ser 2,001. Então o aluno pode supor que aquele ali é o L0, e mesmo que não fosse, ele pode usar como se fosse, porque não vai dar erro. Porque o tamanho final vai ser praticamente igual ao inicial. Certo? Então isso não vai interferir no problema. Mais uma coisa para o cara ficar com a pulga atrás da orelha, né, cara? O que deixa a questão mais top ainda. Mas não, essa questão é realista do ponto de vista físico. Não tem nenhum erro nela. Mesmo que o cara tivesse feito o gráfico de L, que é o tamanho atual da barra, como ele difere milimetricamente do L0, não vai haver grande diferença. Então, um dos gráficos seria, né, delta L dividido por L, e o outro seria delta L dividido por L0. Enquanto o L0 ficaria sempre em 2 metros, por exemplo, esse L ele vai variar, né? Só que no final do aquecimento ele vai ser 2,0001. Será que essa divisão e essa divisão vão dar resultados tão diferentes? Quase nada, né? Certo? Só para justificar por que eu poderia supor que era L0 na fórmula ali. Né? Bonita pergunta. Pergunta de quem quer aprender mais uma vez. Parabéns. Valeu, galerinha. Gostaria de poder continuar, mas tem que ir para a facu agora, estudar psicologia. Olha que legal.